filosofia sabe que eu sou profundamente anti-aristotélico. Profundamente anti-aristotélico. Até o meu último fio de cabelo. Normalmente o que Aristóteles pensa, eu penso o contrário. Claro, com relação às bases daquela coisa toda. Mas não tem como deixar de reconhecer que Aristóteles é um gigante. Um dos maiores pensadores da história da humanidade. Aristóteles é o criador da lógica no Organo, por exemplo, que são várias obras de Aristóteles, faz a sistematização metafísica mais influente por milênios. É autor da concepção física que vai ser dominante até a Idade Moderna. Elabora a ética Nicômaco, que tem elementos que fundamentam várias das éticas que estão em vigor até hoje. A sua política, o estudo que ele faz da biologia, o modo de pensar que Aristóteles funda, que ele desenvolve de maneira original, claro que a partir de questões que estavam postas, mas e algumas indicações que alguns autores deixaram, principalmente as perguntas postas por Platão. Mas Aristóteles desenvolve um sentido bem peculiar e bem específico. A maioria das pessoas do mundo hoje, do mundo onde o Ocidente venceu, são aristotélicas. Sabendo ou não, mesmo nunca nem tendo ouvido falar de Aristóteles ou não tendo lido uma só linha de Aristóteles. Só para vocês terem uma ideia, a forma como foi moldada as notas, as gramáticas desde então, passando do grego para o latim, para as línguas latinas e tudo, a forma da nossa língua, como ela está estruturada, tem uma influência aristotélica gigantesca. Aristóteles é um gênio. Aristóteles é indiscutivelmente uma revolução teórica. Quem não colocar Aristóteles aqui está louco. Tá? Ainda que boa parte da tradição, a partir do final do XIX, sobretudo no século XX, justamente por essa hegemonia completa de Aristóteles, o nosso modo de pensar, né, de falar, de sistematizar as coisas, são críticos de Aristóteles, né? O Tom Zé tem altos discos e altas músicas, no que inclusive tem coisas muito interessantes, porque esse aristotelismo se tornou tão hegemônico que a gente tem dificuldade de pensar de outra forma. E na minha opinião, o Marx é profundamente anti-aristotélico, mais até do que ele imaginava. É uma das coisas que eu procuro mostrar ali no meu livro. Mas aqui a revolução teórica não tem nem que pensar duas vezes. Tá? Terceiro lugar é uma figura pouco conhecida, Crícipo, né? Crícipo de Solos, que foi um filósofo estoico, do estoicismo grego, do qual não sobreviveu nenhuma obra. Eu coloquei aqui intencionalmente para dar certos apontamentos, fazer certas considerações. Crícipo tem uma obra quase tão grande como a de Aristóteles. Tá? A obra de Aristóteles é gigantesca, tá, gente? Olha que nem sobreviveu tudo que de Aristóteles escreveu. Se perdeu uma enorme parte. Ainda assim, o que sobreviveu dá para encher várias prateleiras. Pois bem, Crícipo escreveu tanto quanto Aristóteles sobre todos os domínios imagináveis. Era um dos principais pensadores do estoicismo, que dominou ali no período grego-helenístico, ao lado do epicurismo e tal, e também vai influenciar o estoicismo romano, que é um pouco diferente, mas que predomina aí durante praticamente todo o período romano. Só que autores como Crícipo, nós conhecemos muito pouco, porque como esses autores, essas correntes filosóficas hegemônicas ao longo da maior parte da história, até o período chamado de Idade Média, eram praticamente impossíveis de serem conciliados com uma visão cristã de mundo. Aristóteles e Platão não eram cristãos, óbvio, nem existia, mas dá para conciliar ali, forçando um pouquinho. Então esses autores não tiveram as obras reproduzidas por copistas e tudo, se perderam completamente. Mas a gente sabe da extensão da obra dele, das polêmicas que existiam. Na época ele teve vários adeptos, vários detratores que os criticavam pela quantidade de citações que tinham as obras de Crícipo, né? O George Laërcio menciona, que é um livro de história da filosofia de século III depois de Cristo, que Crícipo, se tirassem todas as citações da obra dele, não sobraria mais nada, o que evidentemente são falas de detratores dele na época, né? Mas pela influência que teve o estoicismo, por quase, 700, 600 anos, a centralidade que Crícipo tem nisso aí, eu não tenho dúvida em colocá-los como um subestimado. Não porque, gente, as pessoas que aparecerem abaixo dele aqui foram piores filósofos do que Crícipo. Não é isso, é porque hoje ninguém nem sabe que Crícipo existe. Tá? E tem, evidentemente, uma das razões disso é o fato de que
boa parte da obra, a obra inteira se perdeu. Nós temos resumos, falas de terceiros sobre a obra. Mas para vocês terem ideia, o papel do estoicismo grego, a implicação material, que é uma das principais figuras da lógica, tá? Inclusive as diversas lógicas que existem hoje, a implicação material é algo que não existe na lógica aristotélica, é uma criação do estoicismo grego, inclusive Crícipo. E depois vai entrar para dentro das formas lógicas aí, que vai conciliar esses aspectos estoicos com o aristotelismo. Então, só para citar um elemento aqui. Então, é subestimado, sem dúvida nenhuma. Temos aqui uma outra figura, René Descartes. René Descartes. Eu não sou nem um pouco simpatizante de Descartes, do ponto de vista do que eu penso, da concepção que eu tenho e tudo mais. Agora, Descartes é aqueles autores que representaram uma inflexão incontornável na história do pensamento, né? Que ali bem nos comecinhos do desenvolvimento do capitalismo vai forjar pela primeira vez uma concepção, que depois vão chamar esses nomes, não tem a menor importância, de racionalista, mas que passa o processo de reflexão sobre o mundo, sobre a natureza principalmente, em certo sentido até sobre o homem, muito mais para a nossa mente, para a nossa capacidade de duvidar, de questionar, para o eu, né, do que a realidade exterior, a nossa cognição, evidentemente. Então ele vai fundar um modo de se pensar que vai ser dominante desde a modernidade, né? Que, ainda que combinada com outras vertentes, com outras concepções e tudo mais. O impacto de Descartes é avassalador. E esse impacto, conjugado ali com Galileu e tudo, queira ou não, baseado no unilateralismo que existiam nas concepções anteriores, de base aristotélica e tudo mais, vão ajudar a fundar e a permitir a que a ciência tenha desenvolvimentos significativos. Ainda que talvez esses elementos aí, postos por Descartes,